você, meu amigo, minha amiga, de todo mundo. Como é bom saber que você está aí participando conosco do nosso programa Farm Tour, edição Talk Show. Estamos aqui novamente para poder trazer uma programação especial para você na nossa Expo Zebu. Estamos hoje com temas especialíssimos e com especialistas no tema de mercado. Hoje vai ser um dia extraordinário, uma programação fantástica. O nosso time de craques está bombando e você não pode perder a nossa programação. Afinal, nós estamos aqui na Expo Zebu e chegamos até você em qualquer parte do mundo. Então, para que a gente possa começar, eu tenho que lhe dizer que vocês são todos muito bem-vindos. Hoje, eu acho que eu teria tantos agradecimentos para fazer. A nossa Apex Brasil, parceira no Brazilian Cattle há 18 anos, ao MAPA, que sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando, ao Itamaraty, ao MRE, a todos os nossos integrantes do Brazilian Cattle. Hoje tem um agradecimento especial a fazer à Rural Business, que está conosco na noite de hoje, através do seu diretor, nos brindando com uma quantidade muito grande de importantes informações, e todos os nossos parceiros que nos permitem realizar e levar até você o melhor que o Brasil tem da nossa pecuária. Então, hoje nós vamos começar falando de um tema sensacional, que eu tenho certeza que é do meu interesse, do seu interesse, do interesse do mundo todo. Porque vamos falar hoje de mercado do agronegócio pós-pandemia. E aqui comigo eu vou receber um grande parceiro, imprescindível aqui nas nossas atividades. Eu estou falando do nosso bloco de tecnologia. Eu estou falando, na verdade, que aqui tem tecnologia. De convidar para sentar aqui na nossa sala, aqui comigo, o CEO, superintendente-geral da ABCZ, senhor Jairo Machado Borges Furtado, que hoje nos visita novamente, nos dá a honra da sua presença. Olá, muito boa noite. Como vai, senhor Jairo? Tudo bem? Obrigado. Por favor, senhor Jairo, como carinhosamente o chamamos, é economista, possui larga experiência como executivo empresarial e consultor nas áreas financeira e de projeto dos setores portuário, de energia e de mineração. Em sua longa carreira, destacam-se a vice-presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Ferro-Silício, a ABRAF, e sua relevante participação na expansão das exportações e investimentos brasileiros do Grupo Cotia na África Ocidental. Com uma história familiar ligada ao Zebu, Sr. Jairo está à frente da gestão da ABCZ desde 2017, quando se tornou grande estudioso e incentivador do melhoramento genético de zebuínos, né, Sr. Jairo? É isso aí. Não é só economia. Melhoramos geneticamente para poder ganhar na economia lá na frente, não é isso? Então, vamos começar aqui as atividades de hoje. Como nós cumprimos 100% de todas as regras da OMS e também das nossas legislações locais, eu vou aqui colocar a minha máscara para que eu possa me aproximar do nosso convidado especial. E aí, assim, vamos chamar mais outro convidado muito especial que nos honra muito aqui na noite de hoje. Então, quero aqui receber no nosso telão Júlio Brissac. Júlio é analista, chefe e estrategista de mercado e de pecuária de corte da Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Boa noite, Júlio, seja muito bem-vindo. Agradecemos muito a sua presença. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, e particularmente a pecuária de corte do Brasil.
Que bom, que bom. Olha, tá vendo? Hoje nós estamos, Sr. Jairo, muito bem acompanhados, né? Muito. Isso é uma maravilha. Júlio, então esse tema, mercado do agronegócio pós-pandemia, eu acredito que temos muito a comentar sobre ele. E eu gostaria de pedir, então, que você pudesse começar nos brindando com a sua apresentação, para que todos possam entender um pouco do que nos aguarda pela frente. Com certeza a gente tem aí um cenário bastante diferente nesse mundo novo que a gente está vivendo, e no mercado de carne bovina não é diferente. Mas antes de a gente entrar muito no tema, eu queria agradecer particularmente ao Estado de Minas Gerais, porque pouca gente sabe, mas foi ele o responsável pela digamos, a entrada da Rural Business na massa de informação do agronegócio do Brasil. Eu estava num dia de rotina aqui dentro da Rural Business e tive um telefonema de um pequeno produtor do estado de Minas Gerais, produtor de gado, e que estava me ligando e pedindo para falar comigo. Eu achei que era algum problema acontecendo com as nossas informações e atendi a ele. Ele estava me agradecendo, dizendo que, por décadas, ele estava pela primeira vez numa pequena atividade de pecuária de corte que ele tinha, graças às nossas informações. Foi um produtor pequeno do estado de Minas Gerais que fez a gente há quase 7 anos atrás desenvolver o primeiro aplicativo com informação de mercado muito barato. Porque no momento daquela ligação eu percebi que era para a massa de pequenos produtores espalhados pelo Brasil que a gente tinha que gerar informações até então ditas sofisticadas para um grupo de grandes produtores. Foi a partir daquele telefonema que hoje, por apenas R$ 9,90 por mês, o produtor, menor que ele seja, ele consegue ter acesso de informações profissionais e investigativas de mercado que fazem realmente mudar os seus conceitos de mercado. Muito obrigado a esse pequeno produtor e ao Estado de Minas Gerais por isso. E dentro desse cenário do nosso tema, eu gostaria de mostrar algumas posições importantes que os nossos assinantes já sabem. Nós vamos entrar agora numa revolução do mercado de todos os seus pontos, da industrialização até uma nova classificação de animais que nós vamos ter aí dentro desse big business vou chamar aqui de big business climático. Muita gente coloca o manto da ecologia nas costas, mas, na verdade, por trás disso, tem um bilionário mercado. Eu vou ser muito curto na minha primeira participação. Eu gostaria muito de abrir perguntas para as pessoas que estão aí nos vendo, para que eu possa responder de uma maneira simples e para que todos possam entender o que pode vir aí pela frente. Eu pedi até a produção para mandar aí para vocês um vídeo de um dos problemas graves que a parte produtora da pecuária de corte do Brasil ainda enfrenta. Nós temos ainda um apagão de dados oficiais dentro da pecuária de corte do Brasil. Eu separei um pequeno vídeo para que a gente possa pontuar de uma maneira mais eficiente, sem muita burocracia, e a gente vai conversar aí nos próximos 15, 20 minutos. Por favor, se vocês puderem colocar o vídeo, O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Caro assinante estrategista de mercado, a pecuária de corte do Brasil continua sem um relatório competente para o setor de confinamento de bovinos.
O assinante da Rural Business já sabe que grandes frigoríficos do Brasil, como a JBS e a Marfrig, têm mais de 70% do negócio de abate de bovinos nos Estados Unidos. E, portanto, se você investe em ações desses frigoríficos, precisa ficar muito atento ao volume de gado que se confina por lá. Paralelamente, para você que opera com confinamento no Brasil, infelizmente, quando o assunto são dados de confinamento de gado nos estados brasileiros, a nossa pecuária de corte ainda vive na era do lápis e da borracha, com leituras da década de 80. Bem diferente da realidade dos Estados Unidos, onde investidores diretos e indiretos do setor têm acesso mensal a dados cada vez mais precisos no que diz respeito a confinar gado. A equipe de pecuária da Rural Business, como agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas, investigou os novos dados do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e mostra agora o que aconteceu por lá até o dia 1º de abril. E, novamente, divulgamos esse relatório junto com o nosso protesto. Em pleno ano de 2021, o Ministério da Agricultura e Pecuária ainda não tem como nos Estados Unidos, o que garantiria mais transparência a um setor tão importante para a economia do Brasil. Diferentemente do que acontece por aqui, o USDA, o departamento que nos Estados Unidos equivale ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, publica mensalmente dados da situação por estado, gerando uma leitura mais eficiente para produtores e investidores. A equipe de pecuária de corte da Rural Business lembra aos nossos assinantes como seria importante se tivéssemos hoje no Brasil publicações oficiais idênticas, revelando quanto se confina de gado mensalmente, quanto se comercializou de gado vindo de confinamentos brasileiros e com que características morfológicas. Segundo o USDA, o país iniciou o mês de abril com 11.900.000 animais alimentados no coxo, com base em confinamentos ativos com mais de 1.000 bovinos. A Rural Business, que avalia esses números há décadas, investigou os mais recentes e descobriu que o volume de confinamento de abril foi o segundo maior da história, ficando atrás apenas de 2019, quando foram confinadas 12 milhões de cabeças. O Texas continua dominando a atividade de confinamento de gado nos Estados Unidos. Veja pelo gráfico que em 1º de abril o estado concentrava 2.870.000 cabeças. Em seguida aparece o Nebraska, que voltou para a segunda colocação, deixando o Kansas em 3º lugar neste ranking. Colorado e Iowa completam a lista dos 5 estados com maior volume de gado confinado dos Estados Unidos. Além do quadro geral, alguns dados mais específicos são apresentados pelo USDA, munindo produtores, investidores e demais agentes que precisam olhar este mercado com informações importantes para reduzir riscos com a pecuária de corte dos Estados Unidos. Esses números confirmam, por exemplo, que o Texas aumentou o confinamento em 7,9% este ano. Deu um salto para 2.870.000 cabeças, considerando que em 2008 foi marcado o recorde de 2.880.000 animais. Já o Kansas teve, em 1º de abril, 2.480.000 animais confinados, volume 8,3% superior à marca de um ano atrás, de 2.260.000 animais, maior volume desde 2006. O Nebraska registrou nova alta no confinamento bovino, que atingiu 2.580.000 cabeças, 7,9% mais do que um ano atrás. E quando o assunto é confinamento, tem mais no inventário do USDA. Vamos ver agora o volume de bovinos negociados. Quando se olha o ano de 2021, os Estados Unidos tiveram 2.040.000 cabeças de bovinos negociadas, maior resultado desde 2006. E maior volume no comparativo dos 3 primeiros meses deste ano. Os números confirmam, por exemplo, que durante o mês de março entraram para confinamento 2 milhões de animais nos Estados Unidos, volume 28,3% acima do ano anterior. Quando se analisa mês a mês, percebemos que houve um forte avanço de 18,3% frente ao mês de fevereiro, quando entrou para confinamento o menor número de cabeças de 1.690.000. O mapa precisa e rápido
munir produtores, investidores e demais agentes que operam neste mercado de informações como essas, para gerar uma ferramenta com a qual se possa reduzir os riscos na pecuária de corte, com informação detalhada sobre o que acontece na produção e na demanda, sem necessidade de ralis independentes com informações duvidosas ou extremamente incompletas para o setor, que por décadas foram direta ou indiretamente patrocinadas por parte dos mega frigoríficos brasileiros ou alguma empresa de insumos ligada ao setor e que, por motivos óbvios, tem sempre interesse em colocar no mercado números distantes da realidade. Essa é uma dívida que o Ministério da Agricultura e Pecuária de Corte do Brasil tem com o setor de produção de gado gordo desse país e que precisa ser urgentemente corrigida. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Caso você tenha alguma dúvida ou queira alguma sugestão ou então precise ser esclarecido de alguma maneira, por favor, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. 55 é o código do Brasil, 34 99802 5610. Júlio, nós estamos agora, então, aguardando as suas considerações. Ok, como a gente viu aí, é muito importante realmente a parte da produção, dar um upgrade nesse novo mundo que vem aí para a pecuária de corte do Brasil. Nós temos, como eu comecei a falar no início, uma transformação muito grande dentro das plantas frigoríficas do Brasil. A tecnificação dessas plantas, cada vez mais similares às montadoras de automóveis, onde a participação da mão de obra dos trabalhadores será cada vez menor. E dentro desse cenário, nós vamos ter aí mudanças muito grandes. Eu acredito que é preciso uma evolução muito grande por parte do produtor de gado do Brasil. Nós, como vocês viram no vídeo, passamos por um apagão ainda de informações básicas que o vizinho nosso, por exemplo, o Uruguai, já tem, né? Você tem disponível o que eles chamam de uma caixa preta de informações praticamente diárias do que está se abatendo de animais, com que características, né? Tudo isso que faz com que o investidor, o produtor investidor, possa montar estratégias mais eficientes. A gente tem tido muito sucesso nas nossas estratégias. Quem conhece o trabalho da Rural Business, que cada vez é maior, graças aí ao momento que criamos o canal no YouTube Mundo Rural Business, que, pessoal, hoje está chegando quase a 450 mil inscritos. É muita gente que a gente fala diariamente e que a gente vem, na medida do possível, gerando um pouco das nossas informações. 450 mil inscritos num canal de YouTube, onde a gente fala praticamente 99% de mercado, é realmente um número impressionante e que eu acho que tem muita dupla sertaneja por aí que não tem esse número de inscritos no seu canal. Então, a gente precisa evoluir de uma maneira muito grande e eu não quero me estender muito, não. Eu quero que as pessoas façam perguntas, eu não quero ficar aqui sozinho falando de mercado e eu acho que deveríamos abrir aí para qualquer dúvida, o que as pessoas quiserem saber, eu estou à disposição. Ok, Júlio. Então, vou abrir para o nosso superintendente, Sr. Jairo. Sr. Jairo, pode nos... Sr. Júlio, muito boa noite. Fico muito honrado em poder falar com o senhor, né, ouvi-lo pessoalmente, né, ainda que digitalmente. Né, e eu teria uma pergunta a fazer, para a qual eu gostaria de ouvir a sua opinião, que é o seguinte: eu estou pensando em termos de demanda de carne, não é?
nós temos aqui uma demanda interna que representa aí, eu imagino que, vamos dizer, na falta de dados atualizados, como vocês colocaram ainda há pouco, né? Eu imagino que anda aí ao redor de 70% da produção, né? E a gente ouve de alhures, né? Do que o mercado internacional continua comprador, a China está comprando, etc, etc, etc. Muito bem. Aí tem alguns fatores que me deixam preocupados, né? Primeiro, se a gente falar perspectivas do mercado de carne pós-pandemia, né? É meio complicado, eu acho, né? Eu não consigo alcançar isso. Por quê? Porque eu não sei o que essa pandemia vai causar de estrago na economia brasileira, né? Nós tivemos, acho que, um declínio do PIB o ano passado de algo ao redor aí de 4%, né? Esse ano a gente não sabe, não temos, vamos dizer, uma perspectiva assim adequada. Presume-se que o poder aquisitivo do povo brasileiro tenha caído. Aí nós temos a Europa com as economias quase todas elas em contração, o que, de certa forma, nos induz a pensar que vai também ocorrer uma queda do nível de consumo. E milagrosamente, a China crescendo quase que acho que a 2 dígitos já, não é? Esse ano passado. Então, e outro fator também que é muito importante para a gente poder entender essa equação que de per si é complicada, que é o comportamento da taxa de câmbio no Brasil, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. O que a gente pode esperar em termos de demanda para os próximos tempos? Jairo, é muito importante a gente entender que a gente tem um outro grave problema dentro do Brasil. É uma verdadeira indústria montada para, quando se fala de carne bovina, se fala apenas em exportação. O mercado, como você disse aí, é muito mais do que isso, né? 70%, praticamente 70%, há um esforço muito grande dos exportadores de carne bovina do Brasil tentarem esse ano fechar com 35% das exportações sendo enviadas para o mercado externo de carne bovina, produzidas no Brasil. Mas veja, hoje, mais ou menos aí 70% do mercado de carne bovina produzido, do boi produzido no Brasil, gerando carne bovina, 70% fica nesse gigante mercado chamado Brasil, né? E a gente fala muito pouco sobre isso, a gente fala realmente muito pouco, praticamente não existe. É praticamente impossível você perceber um pequeno produtor, um médio produtor, um grande produtor, quando ele fala do produto carne bovina, ele imediatamente é colocado para falar alguma coisa de exportação. Isso é fruto de décadas de um modelo de negócio imposto pelos grandes produtores do Brasil, para que você ache que a coisa mais importante do mundo é fazer, exportar carne bovina, né? Inclusive, muita gente aí defendendo que é isso que põe preço no boi, né? Para responder essa pergunta, a curto prazo, eu vou te dizer um dado muito importante. Eu acabei de sair da minha sala aqui, estou avaliando o primeiro quadrimestre, né? Nós tivemos ontem o primeiro dos 3 grandes frigoríficos de carne bovina do Brasil publicando seu balanço financeiro, e por questão da minha profissão, eu sou religiosamente obrigado a ficar lendo esses balanços financeiros, né? O quadrimestre que nós acabamos de fechar bateram todos os recordes de faturamento no quesito de exportação de carne bovina no Brasil. Há um desequilíbrio muito grande entre o que se produz de carne bovina no mundo hoje e o que se consome, olhando apenas pelo cenário demográfico, né? Os números estão aí para a gente ver. Esse desequilíbrio tende a aumentar na medida em que as margens do lucro ainda não são interessantes. Então, eu acredito que, mesmo aí, a gente olhando a questão do dólar, mesmo a gente olhando o histórico gráfico
da taxa de juros do Brasil, que não é essa que nós estamos vendo hoje, né? Se você olhar a atitude dos juros do Brasil é completamente diferente. Nós temos ainda uma atividade que precisa colocar mais margem de lucro no produtor, ou se agarrar às oportunidades que a gente está vendo aí de demanda forte, mesmo em um cenário onde podemos ter aí uma perda de capacidade financeira por parte da população. É muito importante a gente entender que muitos, falando aí do balanço financeiro do Minerva, né, alguns dos membros do Minerva falavam na teleconferência de ontem que houve uma diminuição no volume de carne bovina exportada a partir do Brasil de janeiro a fevereiro, que foi agora, a partir de março, melhorou. Mas, veja bem, nós precisamos entender que existem duas torneiras no frigorífico exportador de carne bovina do Brasil. Ele pode mexer no mercado externo e pode mexer no mercado interno. E durante os meses de janeiro e fevereiro, nós tivemos aí uma mudança radical dentro do mercado brasileiro, com oportunidades muito grandes para esses grandes frigoríficos, né? Na medida em que nós tivemos os pagamentos aí do auxílio emergencial do governo, que colocou dinheiro na parte menos favorecida do consumidor brasileiro. Só para fechar aí a sua pergunta, nós temos ainda pela frente um mercado muito desigual, sob o ponto de vista de oferta e demanda, né? Mas a gente precisa ficar muito atento à nova pecuária que vem aí, principalmente aquela que veste o manto ambiental, o falso manto ambiental. E eu temo aí muito futuras desclassificações de bovinos no Brasil entre o ecologicamente correto e o não ecologicamente correto. Ótimo, Júlio. Deixa eu aproveitar. Lógico, mais claro. um pouquinho. Júlio, me permita agora de fazer outra colocação. No mercado apertado, né, de suprimento apertado, eu sou otimista, acho que as coisas vão melhorar aqui internamente com o tempo. Eu acho que o mundo precisa comer proteína, né, vermelha. E agora, o negócio da sustentabilidade, né, principalmente lá fora, realmente pode ter um efeito amargo no Brasil a curto prazo? Olha, Jair, antes de posicionar, eu não perco sempre a oportunidade, e acho que qualquer entidade ligada à produção no Brasil deveria, antes de começar qualquer discurso, para qualquer coisa, botar os números da sustentabilidade do Brasil, né? Cada vez mais a gente está vendo nesse novo governo uma mudança da postura de mostrar realmente o que é o produtor do Brasil, o que é as reservas florestais do Brasil. O Brasil é o país que tem o Código Florestal mais rigoroso do Brasil, mas, no entanto, a sua preocupação tem muita importância. Nós vemos uma avalanche de notícias dentro do Brasil, tentando fazer aqui uma diferenciação entre o que eu estou vendo de um boi ecologicamente correto e um não ecologicamente correto. E para quem tem um pouco mais de algumas décadas de pecuária de corte no Brasil, deve se lembrar do tempo da gestão Pratini de Moraes, que foi ministro da Agricultura, e ele, no seu mandato, colocou de baixo para cima a rastreabilidade no Brasil e, numa canetada, ele classificou os bois de rastreáveis do Brasil como boi comum e os bois comuns do Brasil com uma defasagem, uma perda financeira que até hoje a pecuária de corte do Brasil carrega sozinha nas costas, né?
Eu temo que, diante dessa avalanche de informações sobre bois ecologicamente corretos e não ecologicamente corretos, é claro que eu entendo o big business climático, tá? Não tem o menor problema ele acontecer de você colocar ali na gôndola do supermercado uma carne ecologicamente correta, certo? Mas esse título, a produção pecuária de corte do Brasil já tem. Ela é o país que menos... Não repetir o nome, né? Acho que todo produtor do Brasil sabe disso, né? Esse é o país com a melhor entrega ecológica do mundo. Mas eu temo que, ao mesmo tempo que se faça essa mudança, seja penalizado novamente o produtor por parte dos grandes frigoríficos do Brasil, né? Colocando preços aí defasados em nome desse falso manto ambiental. É um cenário futurista que eu estou desenhando, pode acontecer ou não, mas não custa nada a gente ficar muito atento a isso, né? Nós vivemos na era da informação, todo mundo quer hoje, sabe, da existência de satélites, né? Que pode ver o rabo de cada cabeça de gado na sua propriedade. É preciso ter uma legislação eficiente para que os investidores no chão da pecuária de corte do Brasil sejam preservados. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a todos esses movimentos, porque eles podem fazer com que a margem de lucro do produtor seja novamente achatada no Brasil. É apenas uma suposição do cenário que possa vir a acontecer. E para combater tudo isso, nada como ficar atento a todos esses movimentos. De fábrica, o Brasil já é o país que mais sustenta, que menos usa áreas para produzir, e cabe agora a nós a fazer uma religião para não ser enganado novamente no futuro. Muito bom, muito bem. Ótimo, muito bom, Júlio. Nós agradecemos muito, mas espera aí, não terminou não. Nós temos ainda mais convidados para poder se juntar a nós. Mas antes de chamar os nossos convidados, eu vou chamar um bloco com uma apresentaçãozinha rápida, que é o tempo da gente tomar uma aguinha, 2 minutos só, e aí nós já trazemos os nossos convidados aqui para a tela também, ok? Então vamos lá? Chamo então, nessa ocasião, o nosso bloco Zebu Inova. Olá, meu nome é Silvio, sou de AgroExport. Uma das coisas que hicimos de inovação neste ano, não é muito complicado para todos, mas uma inovação muito grande que temos hoje é que 100% da produção nossa de caña de açúcar, de maíz, de soja, de silagem, hoje nós usamos biológicos, feito em laboratório, tudo certificado, e com isto pensamos que com a redução de produto químico e utilização de mais biológico, vamos assim ter produtos melhores e também planeta melhor. Os sistemas de produção da alva em todas as fazendas é através de confinamento. Essa concentração de animais gera produção de dejetos, de esterco. A gente inovou nos últimos 2 anos, e principalmente no ano passado, de 2020, com a produção de composto orgânico ou adubo organomineral, onde a gente coloca o esterco dos animais produzido no confinamento, agregando nele fontes de fósforo, potássio, nitrogênio e tudo mais que a gente consiga acrescentar nesse material, produzindo um fertilizante que a gente utiliza para correção dos nossos solos, onde tem pastagens, e principalmente nas áreas de agricultura, onde a gente produz o milho, o sorgo e todos os alimentos que são parte da dieta que os animais comem. Então voltamos aqui outra vez para o nosso bate-papo, que realmente
Tem muita coisa interessante aqui para poder continuar discutindo. E hoje, agora nesse momento, se junta a nós dois convidados muito especiais. O senhor Silvio Castro Cunha Júnior, representante da AgroExport, e Marcelo Guandalini, representante da Alvo Agro. Boa noite, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande tê-los aqui no nosso programa Made in Brasil. E eu gostaria de ouvir as vossas considerações, especialmente sobre o nosso tema principal, que é a questão do mercado e, no caso, aí, a retomada do mercado das exportações de animais vivos, né? Então, Silvio, por gentileza, gostaríamos de escutá-lo. Bom, muito obrigado pelo convite. Quero dizer, está de parabéns, inovando numa época extremamente complicada com essa pandemia, que eu achava que não tinha nem possibilidade de nós conseguirmos algo. Estamos conseguindo um sucesso total para a Zebu. Dizer que o mercado que nós estamos tentando tanto é um mercado que começou a crescer. Hoje, o mercado mundial de animal vivo são de 5 a 6 milhões de cabeças por ano, liderado pelo México, que exporta um pouco mais de 1.410 mil cabeças de gado, a União Europeia, que exporta 1 milhão, e depois a Austrália, com 900 mil cabeças, que tem passado por graves problemas climáticos e que tem reduzido isso muito. O Canadá vem em quarto lugar com 600 mil cabeças de gado, depois os Estados Unidos, que é exportador também, além de ser o maior importador do mundo, ele é o exportador de 360 mil cabeças, número mais ou menos parecido com o do Brasil, que é o 6º lugar no mundo. Mas é importante lembrar que o Brasil já teve, no ano de 2013, um recorde de quase de 700 mil cabeças exportadas. Depois, em 2014, tivemos um número de 600 mil, e o ano passado tivemos perto de 200 mil cabeças, e esse ano não vai ser muito diferente, não. Esse mercado caiu porque, apesar de nós termos aberto, o Ministério tem ajudado muitíssimo, temos tentado abrir novos mercados, mas também ganhamos novos concorrentes. A Colômbia é um concorrente nosso forte no mercado de animal vivo, e por incrível que pareça, a Venezuela, apesar de estar numa crise de comida, consumo de alimentos, proteína animal de bovino, na Venezuela, que era de quase 35 quilos habitante ano, hoje não passa de 3,5, 4, e a Venezuela exportando animais vivos, boi gordo, para os mercados internacionais a preço muito abaixo do mercado internacional. Então, nós estamos vivendo esse momento difícil, a demanda não está aquecida, a demanda é pequena, os países que a gente poderia alcançar, que são China, Ásia, não vão ter os preços compensatórios que a gente sonharia, porque a distância é muito grande. A gente está saindo de uma viagem aqui dos países do Mediterrâneo de 2 semanas para uma viagem de 4 semanas para o asiático, e a Austrália está a 5, 6 dias deles, então nós começamos partindo aí já com o mercado difícil. O nosso grande sonho é abrir os Estados Unidos. Com isso, a pecuária brasileira teria preços de venda similares aos dos americanos, ao próximo, mas esse sonho é um pouco longínquo. Acho que esse ano não vai ser um ano bom. Os preços de grãos subiram muito, graças a Deus, mas vai ter impacto também no número de animais confinados, que era até uma pergunta que eu tinha preparado para o Júlio. Eu não sei qual vai ser o impacto desses novos números de grãos, soja, farelo, silagem, tudo isso vai ter um impacto muito grande no custo dos confinamentos. Então, qual será o tamanho desse impacto? Vai diminuir, vai aumentar a quantidade de boi confinado? Eu passaria essa pergunta para o Júlio e estaria aqui à disposição para vocês quisessem. Muito obrigado. Muito bom, senhor Silvio, muito bom. Antes do Júlio responder, eu gostaria somente de ouvir o Marcelo, porque aí o Júlio já começa respondendo aos dois. Pode ser? Ok, boa noite a todos, muito obrigado aí pela participação, fico muito honrado de participar de uma reunião desse nível, com pessoas que têm todas as informações que o produtor sonha ter. Todo mundo já falou de muitos índices, muitos números, e
eu queria dizer o seguinte, o tema da nossa reunião é o desempenho, né, o que vai acontecer com o Covid. A gente trabalha com exportação de animais vivos e realmente o que o Silvio disse é uma verdade. Tiveram países que compraram muito do Brasil, como a Venezuela, logo veio a crise da Venezuela, entrou a Turquia, bastante, e o Brasil foi se abrindo para o Oriente Médio. Infelizmente, a Covid está pegando todos os setores. E apesar do Brasil já estar comprando muita carne, porque, por sorte, a gente já estava bem encantado com a China antes do Covid chegar, e com o problema dos suínos e tal, o mercado chinês está comprando muita carne brasileira. Realmente, dentro da produção nacional, houve uma mudança. O que era mais lucrativo, que era o confinamento, em segundo lugar, a recria, e em último, a cria, teve uma virada. Hoje, a atividade de cria no Brasil é um negócio muito interessante, muito viável. A recria vem no meio do confinamento, infelizmente, devido aos insumos e tal, tem sido prejudicado. Mas, como todo mundo sabe, a economia é emprego. Então, às vezes, ela está parada por um lado e, de repente, o sol ele passa no meio, que é onde deveria estar, e vai parar do outro lado. Então, assim, eu sou bastante otimista e penso que agora, com a vacinação do povo, com o entendimento do Covid, porque até o momento todo mundo anda perdido. Os políticos atiram para um lado, atiram para o outro, os médicos também têm muita dúvida. E a coisa está tomando um rumo, eu acredito que positivo, o controle do Covid. A partir do momento que essa situação melhorar, os mercados compradores de animais vivos vão ter a retomada do turismo, como é o caso da Turquia, como é o caso dos países do Oriente Médio. Hoje nós estamos importando para a Arábia Saudita. São países que têm um turismo significativo, que é quem realmente consome carne, hotéis, restaurantes e tal. Então, assim, a exportação de gado vivo do Brasil não é tão representativa quando se compara com o boi abatido. Só que existem dois fatores. Um é que nas regiões onde existe o embarque de boi vivo, como é o caso do Rio Grande do Sul, aqui em São Sebastião um pouco menos, e no Pará, sempre que a exportação decola e atracam navios, a arroba sobe e os frigoríficos são obrigados a pagar melhor. E quando os frigoríficos entendem e notam que as exportações estão diminuídas, estão minguadas, também aproveitam para fazer o preço baixar um pouco. Então, eu sou bastante otimista. Eu acho que o momento é de muito cálculo, é de pisar, não pisar no freio, mas também não pisar no acelerador. E a gente controlar custos e seguir trabalhando. Os mercados que estão se abrindo, eles vão ter que pagar. E, realmente, o boi brasileiro é um boi bom, tem melhorado muito. A gente não tem números, realmente, como o doutor Júlio disse, mas a gente vê na prática que é muita gente suplementando o boi. O boi brasileiro está reduzindo a idade de abate de terminação, está melhorando genética, melhorando sanidade, e o mercado externo vai ter que valorizar isso. E uma grande vantagem que a gente tem, que deve ser citada, principalmente porque nós estamos aqui na BCZ, nesse Zebu, é que os mercados compradores já estão aceitando melhor o Zebu. Nós temos a Arábia Saudita que se encantou com o Zebu, o Líbano sempre gostou do Nelore, o Iraque tem comprado muito Nelore, e se concretizar o Vietnã e esses outros países, eu acho que é uma grande oportunidade de a gente colocar o gado Zebu brasileiro, principalmente ao Nelore, que todo mundo sabe que é muito superior às demais raças quando em confinamento, quando em conversão alimentar, em rendimento de carcaça. Então, nós temos uma ferramenta boa que é a genética, e cabe a gente ter otimismo e passar por essa turbulência aí, que eu acho que tudo vai se acomodar rápido.
Muito bom, Marcelo. Excelentes considerações. Senhor Júlio, então eu gostaria que o senhor começasse respondendo às dúvidas do senhor Silvio, pode ser? As mesas de estratégia dos grandes frigoríficos do Brasil, eu tenho uma certeza disso, estão muito preocupados com o segundo semestre desse ano. É claro que o volume de gado confinado no Brasil vai diminuir, né? Como você mesmo disse, aí os custos de produção diante dos preços do milho e, o mais importante dele, boi magro, né? Por isso muita gente aí à procura do boi magro. Eu diria que o confinamento desse ano no Brasil é apenas para quem sabe, pode fazer o que eu chamo de barba, cabelo e bigode. Ou seja, produz o seu próprio gado magro, produz o seu próprio milho e pode entrar no mercado a partir de muita informação e estratégia, fazer uma estratégia eficiente para esse segundo semestre. Eu não tenho a menor dúvida que todas as mesas de estratégia de mercado dos grandes frigoríficos estão muito preocupados. É por isso que eles estão aí tentando fazer uma campanha para adesão maior ao Boitel, mas essa é um tema que ainda a pecuária de corte do Brasil não entendeu. Veja bem, eu não sou nada contra grandes frigoríficos fazerem os seus boitéis, eu não tenho nada contra isso, mas há um dever de casa a ser feito dentro da pecuária de corte do Brasil, que é conseguir fazer com que o profissional liberal, seja ele do interior do Brasil ou das grandes cidades, passam a ver mesmo a atividade como ela lucrativa, né? Nós temos esse grande problema, diferente nos Estados Unidos, onde os contratos de futuros de boi gordo têm um volume extremamente alto, uma vovozinha, seja ela do Texas ou da Flórida, também querendo participar desse mercado. Há um grande vício em todo o mercado, há um problema grave que a gente precisa resolver, né, que é mostrar de um lucro de geração, tá certo? Mas, respondendo a sua pergunta e a sua preocupação quanto ao confinamento, eu não tenho a menor dúvida que os volumes vão ser menores e o grande exercício dos estrategistas de mercado, dos grandes frigoríficos, que você sabe, né? Um frigorífico, seja ele de médio, grande porte, ele acorda todo dia, olha para o espelho, escova os dentes, olha novamente para o espelho e se pergunta: o que eu posso fazer hoje para derrubar o preço do boi gordo no Brasil? Então, dentro desse cenário, a gente precisa definitivamente entender que no segundo semestre, se nós tivermos já na safra, como nós alertamos aos nossos assinantes, a partir do primeiro semestre de 2021, que vinha por aí a safra de boi mais entre safra da história, e os números estão se confirmando, né? Você imagina, se você tivesse sentado na mesa de estratégia de um grande frigorífico, qual era o seu medo para tentar desenhar aí, o segundo semestre. Eu não tenho a menor dúvida que hoje se faz grande exercício para fazer com que o R$400 no segundo semestre não seja atingido. E cabe à produção de gado do Brasil ter informação profissional de mercado e fazer estratégias para que esse cenário possa acontecer. Muito cuidado, como a gente viu ontem, dos balanços financeiros do terceiro publicado, de que a culpa, a suposta diminuição da margem de lucro do frigorífico tenha a ver com o boi caro do Brasil. Nos últimos 2 dias, tanto hoje como ontem, nós mostramos o que realmente aconteceu com os números, o balanço financeiro do Minerva, as exportações, e que não tem nada de negativo. Prova disso, nós ficamos sozinhos no mercado mostrando isso aos nossos assinantes. E a prova disso é que as ações da Minerva Foods na Bolsa Brasileira estão em alta.
Ontem subiram 4%, hoje, claro, houve uma realização de lucro, continuam operando com o mercado e quem olha o mercado todo dia financeiro achando muito saudável a operação do minério. Portanto, cuidado com a informação de grátis que você consome por aí, porque tenha certeza, entre 9 informações que chegam ao produtor de gado no Brasil, tem alguém, ou muito, ou devidamente pago, para falar apenas ao que interessa os grandes frigoríficos do Brasil. Marcelo. Sim, olha só. Nós estamos numa situação aqui, a Alve Agroexport, onde o Silvio deve concordar comigo, né? A gente, em determinados momentos, nós somos produtor rural e vendemos boi para o frigorífico, em determinado momento nós queremos comprar um boi um pouco mais barato para poder exportar. Mas a gente tem que seguir o mercado. Então, isso é uma verdade que tem que ser dita. A gente, no ano onde o preço do boi está caro no Brasil e o dólar baixa, e a gente não consegue exportar, nós vamos pôr nossa estrutura para produzir boi e vamos atender os frigoríficos. E no ano onde os frigoríficos só conseguem baixar o preço para o produtor, a gente aproveita a onda, compra o boi e exporta e ajuda a fazer esse boi subir. Então, eu queria aproveitar toda a experiência do Dr. Júlio e fazer a pergunta assim, que vale talvez alguns milhões de dólares. Eu gostaria de saber se dentro de toda a sua inteligência de informações, você apostaria numa arroba em torno de R$350 para ter viabilidade no custo da dieta e o produtor do confinamento ter um pouco de lucro pelo fato da diminuição dos bois confinados. E o que o senhor acha da expectativa do dólar até o final do ano? Porque o ano que vem tem eleição, mas esse ano o dólar hoje baixou de novo. Então, assim, qual que é a sua visão? Eu sei que a pergunta é um pouco difícil, mas pelo que eu estou fazendo, que eu sei que o senhor tem nível para responder isso para o público. Olha, eu achava que ia receber menos $1 milhão pela resposta, mas estou vendo que vou ter que receber 3. Vamos por partes. A questão... antes eu queria falar uma coisa importante, Marcelo. O trabalho desenvolvido pela exportação de gado vivo no Brasil é, de fato, muito importante. Ele é um zelador realmente de melhora de preços dentro do gado, do valor do boi e da vaca gorda no Brasil, principalmente em cenários de estoques abaixo da necessidade de demanda, que a gente vê aí nos últimos anos e que vem se agravando cada vez mais, porque, afinal de contas, isso não é uma religião, isso é uma atividade e que precisa ter margem de lucros. A volta das exportações de gado vivo no Brasil são muito importantes porque sempre foram geradores de margem de lucro melhor. Infelizmente, nos últimos anos, esse processo vem diminuindo, mas o trabalho que está sendo desenvolvido aí a partir do novo governo do Brasil e da BCZ precisa ser realmente levantado e bater palmas para ele, né? Eu tenho um amigo particularmente nos Estados Unidos que está fazendo a operação de internacionalização da raça manga larga machador lá nos Estados Unidos, e eles abriram uma sede local lá, né? Antes dessa pandemia, nós estávamos já bastante adiantados para abrir a Rural Business Global. Nós queríamos gerar as nossas informações que a gente já gera aqui no Brasil, nos Estados Unidos, estava tudo pronto, mas veio a pandemia. Infelizmente, nós acabamos tendo que abortar esse processo e esperamos aí, porque a gente tem uma coisa muito importante quando tratamos de informação. Nós temos presença local para entender realmente o que acontece no chão do mercado. Bom, eu me estendi um pouco aí na tua resposta para te dizer aí um futuro de curto prazo. Eu apostaria, sinceramente,
a partir da resposta até que eu já dei na questão do confinamento, que nós vamos ter aí uma entre-safra extremamente radical, né? E esses seus R$350 aí, você pode ser bem mais otimista, porque não existe cenário de melhoria. É claro que, assim, o mercado está nos últimos anos, na mão do produtor de gado gordo do Brasil, né? Se nós estivermos na frente aí, graças a Deus esse ano isso não vai conseguir, porque os custos de produção estão aí para diminuir muito a janela de pessoas que podem entrar nesse mercado. Mas eu diria que o produtor precisa entender que ele não pode ser aquele tipo que só eu estou enxergando isso, então que os outros não entrem na atividade, só eu entro. É claro que nós vamos ter um segundo semestre e 2022 também, com preços historicamente altos no Brasil, mas é preciso muita cautela, porque na pecuária de corte do Brasil de hoje, onde existe esse apagão de informações, é preciso produzir abaixo da necessidade e da demanda. Esse é o mercado de oferta e demanda. Infelizmente, diante da legislação que a gente tem hoje, se você produz um pouco mais de gado perto da capacidade de demanda, os preços derramam para baixo. Portanto, acho que todo mundo, acredito que todo produtor precisa cada vez mais ficar antenado em produção de informação profissional, longe do que circula nos jornais, para que se possa entender realmente o que está acontecendo no chão do mercado no Brasil e fora do Brasil, né? A gente tem aí, já passamos por várias e várias situações como essa, desde o último caso de aftosa, onde a Rural Business, no seu trabalho, mostrou o que poucos pecuaristas do Brasil ainda sabem. Naquela época, do último caso de aftosa no Brasil, em que do Jornal Nacional, a Folha de Uberaba dizia que 50, 60 países tinham bloqueado as exportações de carne bovina no Brasil. Não só naquele ano, como nos anos seguintes, os frigoríficos brasileiros bateram recorde de volume exportado e de faturamento. Ou seja, se essa carne não foi para Marte, ela foi consumida pelo mundo. E a pecuária de corte do Brasil, iludida. Silvio, você teria alguma outra pergunta? A pergunta aí que tem dá para conversar a noite inteira, né? Escolhi uma coisa, você, Marcelo, você concorda comigo? Uma coisa. O agronegócio do Brasil pela pecuária. Eu acho que uma coisa que o Brasil faz errado, nós fazemos errado, a divulgação que nós fazemos de notícia ruim é impressionante. A gente explode notícia ruim. Se tiver um boi com aftosa lá no Mapacá, lá na Roraima, está muito mais perto de Caracas do que de Brasília, ele é notícia nacional e eles fecham o porto do Rio Grande do Sul. Se pegar fogo na floresta dos Estados Unidos, da Califórnia, como pega normalmente, ou em Portugal, na divisa com a Espanha, pega fogo, porque todo mundo morrendo de dor e manda avião apagar. Agora, se pegar um foguinho aqui na ilha de Marajó, estamos mortos, nós estamos destruindo a Amazônia. Eu acho que nós precisamos fazer campanhas, não de nós para nós, nós falamos muito para nós mesmos. Ainda mais pecuarista, é o cara que mais fala para ele mesmo. Só o grupo de pecuarista falando de pecuarista. Precisamos pôr isso no mundo, temos que gastar nossas energias explicando os lados positivos e as nossas vitórias para todo mundo. Que ninguém quer mais posição negativa, ninguém quer mais dar recado para a gente mesmo. Precisamos dar recado lá fora. Quando a gente começou a exportar gado no Brasil, gado de raça, ninguém conhecia o gado brasileiro. Em 90 e pouco, quando começou o Brasília Cattle, ninguém sabia o que era isso. Hoje a pecuária brasileira é conhecida e tem que tirar o chapéu. Quem fez essa publicidade do mundo foi a BCZ, que fez o Brasília Cattle junto com a Apex. E nós andamos várias feiras do mundo, na Ásia, na África, na Oceania, na América Central inteira, na América do Sul, publicitando o gado brasileiro. Hoje o gado brasileiro é acreditado, querido, e nós somos a China para os demais consumidores do mundo. China por quê? Quando um cara industrializado vai lançar um produto, fala, mas se fizer na China fica muito mais barato. Hoje nós somos a China da pecuária e da agricultura.
O resto do mundo todo tem muito medo do Brasil. Então nós temos que ser competentes e divulgar nosso sucesso. E parar, resolver as nossas fraquezas e encher a bola do nosso negócio. Eu acho a minha posição. E estamos bem, a gente pode conversar com mais uns 5 dias e não vamos resolver todos os problemas. Mas eu queria deixar essa sugestão aqui de que vamos dar notícias positivas. Perfeito, Silvio, perfeito, perfeito. Sua consideração realmente é muito importante. Vamos contar para o mundo como nós produzimos, né, como nós realmente trabalhamos, né, com competência. Isso é muito importante. Marcelo, você tem mais alguma consideração ou alguma questão? Olha, na verdade, eu acho que o trabalho está sendo feito. Realmente, as coisas levam tempo. Se a gente tiver persistência, fizer um trabalho bem feito, no tempo a gente vai mostrar a qualidade do Brasil, a qualidade da produção brasileira, a qualidade do produto brasileiro, como tem se mostrado. Eu acredito que, somando ao que o Silvio disse, a gente deve também procurar novos mercados, porque é importante a diversificação de mercados, é muito interessante, graças a Deus nós temos a China comprando tudo que a gente produz, mas não acho que a gente deveria ficar só nisso. Devemos abrir novos mercados e ter a mesa escorada em 4 pés, e não num só. Isso é o que eu acho. Com relação à situação da pecuária no Brasil, se a gente comparar com da onde a gente veio, onde a gente está, é impressionante a melhora que nós temos. Nós somos um país continental. As mudanças acontecem relativamente devagar. Nós somos um país onde a política ainda tem dificuldade de se impor de maneira séria, de maneira que responde ao que o produtor rural precisa. Mas o mais importante o brasileiro tem. O brasileiro, agricultor e pecuarista, ele faz primeiro por amor e segundo pelo lucro. É óbvio, ninguém consegue viver de amor. E se ele não tiver lucro, ele vai largar de amar. Mas sempre que a gente faz com amor e consegue viabilizar, eu acho que o lucro vem como consequência. Então, eu, particularmente, sou muito otimista e acho que ninguém segura o Brasil na agricultura e na pecuária. Ótimo, Marcelo. Que Deus lhe ouça, né? Muito bom. Senhor Júlio, nós temos aqui 2 perguntas. Podemos fazê-la? Claro. Então vamos lá. Olha, temos uma pergunta que foi recebida tanto do Lauro Fraga quanto do senhor Nelson Camargo, do Paraná. Qual seria o número real do rebanho bovino brasileiro? Quantos animais são abatidos anualmente? E se o Brasil tem melhorado sua taxa de desfrute anual? Bom, essa pergunta vem de encontro ao começo da nossa conversa, né? Está sendo feito um esforço muito grande para que a gente passe a conviver com números oficiais mais eficientes. A gente vem aí de décadas de um modelo de gestão governamental onde o foco principal é fazer de qualquer cidadão brasileiro o mais desinformado do planeta, né? Essa questão de números oficiais de rebanho, como é os abates em cada uma das unidades frigoríficas do Brasil, se são machos, se são fêmeas, quais as características de carcaça, esse é um dado que são dados fundamentais para a nova pecuária de corte do Brasil, né? O que eu poderia dizer aqui é repetir números que estão colocados no mercado. E eu, com a minha equipe, fundamos uma economia que tem como regra o seguinte: se os números são do governo, duvide. Como a gente tem ainda para trás um governo socialista em que as mentiras numéricas são absurdas, eu prefiro pedir novamente que o novo governo do Brasil coloque
em pauta e em execução dados diários, semanais, mensais, anuais, trimestrais do que acontece na pecuária de corte do Brasil. Eu sei que esse trabalho começou a ser feito, mas, como todo governo socialista, como a gente passou, o cabide de emprego é grande, as pessoas tentando atrapalhar são muitas, mas eu venho também, por princípio de vida, de uma escola onde divide as pessoas em dois tipos de pessoas, as que choram e as que vendem lenço. Esperamos cada vez mais ter na pecuária de corte do Brasil pessoas que saibam vender lenço. Ok, vamos lá. A outra pergunta foi feita pela Karina, do interior de São Paulo. Júlio, acredito que pecuaristas não são muito unidos. Você acha que a formação de mais associações poderia beneficiar o valor do produto? Acho que não. Acho que a única coisa que faz... Se essa coisa de comunidade desse certo, a gente seria todo mundo hippie desde a década de 60, não é verdade? Eu acredito que o que une as pessoas, o que faz as pessoas progredirem é informação profissional. E isso é o verdadeiro exercício que a gente tem, e nós aqui na Rural Business temos feito quando colocamos por menos de R$10, a partir de um aplicativo, informações de mercado de alto nível, né? Infelizmente, se dependesse da pecuária de corte do Brasil, muito provavelmente eu estaria com a agência de informações Rural Business fechada, porque a minha equipe, o meu time de apaixonados pelo mercado de pecuária de corte e de proteína animal do mundo tem muito menos assinantes do que os agricultores desse país, que realmente, desde que viram o potencial de trabalho da Rural Business, são os grandes assinantes, porque aqui, como acho que a grande maioria hoje já sabe, graças ao nosso canal lá no YouTube Mundo Rural Business, nós não vivemos independente, não fazemos parceria de patrocinadores, não aceitamos relações com bancos, com qualquer comércio que seja. Vivemos de nossos assinantes e, por isso, somos independentes nas nossas informações. Ok. Bom, eu gostaria, então, de agradecer muito a participação de vocês. Queria agradecer, senhor Silvio, Marcelo, nossos parceiros aqui do Brazilian Cattle. Agradecemos muito pela participação e pela confiança no trabalho desenvolvido pelo nosso projeto internacional. Senhor Júlio, agradecer muito pela sua participação, pelas informações aqui compartilhadas. Muito obrigado por estar aqui conosco. E também ao nosso superintendente-geral da ABCZ, que coordena essa casa aqui com maestria. Senhor Jairo, muito obrigado pela sua participação. Sabemos que o senhor está sempre aqui conosco e isso nos deixa muito felizes. Muito obrigado. Então, muito obrigada a vocês, sucesso e muita saúde. Até mais. Tchau, tchau. Bom, e continuando as atividades do nosso programa, agora nós vamos ter uma participação muito especial no bloco Giro ao Mundo. Nós teremos a participação da jornalista Karina Vázquez, diretora-geral da Publiagro da Bolívia, que nos encaminhou um vídeo contando um pouco sobre a pecuária desse país vizinho, desse país irmão, que tanto também utiliza das raças zebuínas para produzir. Vamos lá, Karina! La genética cebuina en Bolivia representa el 80% del total del hato ganadero.
eso es importante mantener, sumar y mejorar la genética. El mejoramiento genético cebuino en Bolivia es fundamental para tener productividad cárnica y lechera. Todos sabemos que el cebú aquí en Bolivia es la raza madre. Las razas que forman el cebú son las que más por sus características se consolidan tanto en las llanuras como en los valles de nuestro país. Y bueno, sobre todo el Nelor, que es el que más se ha trabajado a profundidad aquí, tiene un comportamiento, abarca más o menos el 95% de la ganadería boliviana. Entonces siempre estamos trabajando en una vacada y en una base del Nelor. Asocebú ha hecho un trabajo técnico bastante grande en el manejo de la genética. Son 46 años que Asocebú viene trabajando de la mano de los grandes productores de genética, inversiones bastante fuertes en las que hemos logrado obtener bastantes satisfacciones porque tenemos animales ya participando a nivel internacional. Ya exportamos genética también para el mundo y bueno, trabajando siempre de la mano de un progreso. Nosotros siempre tenemos la intención de trabajar en una genética productiva, no dar más. Necesitamos siempre consolidar toros para toda la gente que nos compra y ese es el fin de Asocebú, poder tener toros a disponibilidad de la ganadería boliviana que tengan la mayor carga genética en precocidad y productividad. Y eso es lo que nos está ayudando a poner y a obtener objetivos más precoces en nuestras utilidades. La herramienta más útil que tenemos son los programas de mejoramiento genético, donde se está haciendo evaluación completa a los hatos y nos están pudiendo dar de la mano de los DEPs conseguir objetivos mucho mejores y con anterioridad a una ganadería normal a la cual no se está trabajando con genética. Trabajo que ha venido haciendo todos nuestros socios de Asocebú, sobre todo en el área Nelor y hoy por hoy destapando muchas áreas porque el Brahman que hoy tenemos aquí está también competitivo a nivel nacional, el Gir está obteniendo logros inmensos y el Girolando ni se diga, está en una repuntada interesante, comiéndose el mercado lechero que teníamos aquí en Bolivia como la alternativa y solución para el manejo y la rusticidad que necesitan nuestras lecherías. La carne y la leche en Bolivia tienen el sello del ganado cebú. Olha, Karina, você sempre nos traz informações preciosas. Nós agradecemos muito, com muito carinho que sempre recebemos a sua participação aqui nos nossos programas, nas nossas atividades e também o presidente da Asocebú Bolívia. Muito obrigado por compartilhar conosco todas essas informações tão importantes do rebanho zebuíno do país. Um grande abraço a vocês, nossos amigos. E aí, vamos continuar as nossas atividades, a nossa programação da noite de hoje, convidando para poder participar do bloco Adido e Nova, duas pessoas muito importantes. Mas antes a gente tem a nossa vinheta. Com muita satisfação, eu convido para poder se agrupar-se junto a nós, Gustavo Bracali, adido da Indonésia, e César Simas Teles, adido do Egito. Aqui eu tenho já o César, que é o adido do Egito. Tudo bem, César? Como vai? Muito boa noite. Está nos escutando, César? César, por favor, abra seu microfone.
Desculpa, é um prazer revê-la aí, boa noite. Prazer é meu, seja muito bem-vindo aqui à Casa do Zebu, que satisfação tê-lo aqui, porque olha, nós estamos muito curiosos para poder saber, entender e conhecer um pouquinho mais de como anda aí a pecuária do Egito, que eu tive a oportunidade de conhecer, realmente muito diferente, mas com grandes oportunidades comerciais. Então, muito obrigado, não só por estar aqui conosco, mas por nos auxiliar tanto nesse processo de abertura de mercado para o Brasil e pela pecuária brasileira. Ótimo, eu acho que hoje eu vou apresentar boas notícias para o Brasil. Vamos lá. Então, posso apresentar, então? Por favor, a palavra é com você. Então, primeiro, agradecer ao convite, a oportunidade de falar sobre a pecuária egípcia, né? É um prazer e queria dar os parabéns para a ABCZ por esse trabalho de divulgação da raça zebuína e pela organização desse evento primoroso, né? Um painel como o que antecedeu mostra a qualidade dos convidados e a qualidade do evento. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e iniciei meu trabalho aqui no Cairo no início de 2019 e desde então o Ministério da Agricultura tem feito um esforço muito grande de abrir mercado para novos produtos do Brasil e também de facilitar o comércio entre o Brasil e o Egito. Então, dentro desse esforço que o Ministério da Agricultura tem realizado, a gente conseguiu atualizar o certificado de sêmen bovino e conseguimos, a partir do zero, negociar o certificado para fêmeas reprodutoras bovinas. Então, a gente tem o mercado para esses dois produtos já aberto e a gente espera que em breve a gente comece a exportar genética zebuína do Brasil para o Egito. Então, eu queria pedir para passar minha apresentação. Eu pretendo fazer um breve panorama da produção pecuária no Egito, né? E mostrar as oportunidades que a gente tem aqui, tanto de genética, também temos oportunidades para a tecnologia. Semana passada eu recebi uma empresa brasileira que pretende vender medicamentos veterinários, então a gente tem várias oportunidades no país e eu quero tentar despertar a curiosidade dos empresários brasileiros, dos produtores para esse mercado potencial. Então, as pessoas conhecem o Egito principalmente pela sua importância histórica, né, pela civilização, pela grandiosidade das pirâmides, mas a gente não tem muita informação sobre o país em si nos dias de hoje. Então, o Egito é um país com uma economia vibrante, com mais de 101 milhões de pessoas, uma área de pouco mais de 1 milhão de habitantes, isso seria equivalente ao nosso estado do Mato Grosso, e que tem como principal cidade o Cairo, que tem uma população superior a 9 milhões de habitantes. Na sequência, a gente teria Alexandria e tem ainda Giza e Shubra, né? Então, se você agrupa as cidades no entorno do Cairo, né, numa grande região metropolitana, e aí está incluído Giza e Shubra, você tem uma grande metrópole de mais de 20 milhões de pessoas, né? Isso traz ao Cairo uma grande importância econômica, uma grande importância política, né, tanto com influência nos países árabes como influência no continente africano. O Egito tem um PIB de aproximadamente 362 bilhões de dólares, né, e vem de um crescimento econômico bastante acelerado. Em 2018, 2019, a gente teve um crescimento na casa de 5,5%, 5,6% ao ano. No ano passado, mesmo com a consequência da Covid, o Egito teve um crescimento positivo considerável de 3,6%. Próximo, por favor. Próximo. E no próximo slide eu quero mostrar a importância da agricultura para tanto econômica quanto social. Então, o PIB agrícola do Egito é em torno de 40 bilhões de dólares, né, responde por 11% do PIB. O Egito consegue produzir várias frutas, grãos e parte da sua produção animal numa área muito pequena, né, menos de 4% da área do país é agricultável.
porém a gente tem uma grande importância social da atividade rural, né? Mais da metade da população egípcia vive em áreas rurais e quase 25 milhões de pessoas se dedicam a atividades rurais. Então isso mostra a importância da atividade agrícola no cenário egípcio. Outro fato que eu queria ressaltar é a importância da parceria econômica entre o Brasil e o Egito, né? O Brasil normalmente exporta em torno de 2 bilhões de dólares ano para o Egito. O ano passado foi um pouco menor, mas mesmo assim um volume de produtos exportados bem considerável. A gente exportou ano passado 1,76 bilhões. Em contrapartida, compramos 83 milhões de dólares do Egito. Isso foi uma queda considerável em relação ao ano anterior. A gente tinha um movimento de crescente de exportações egípcias para o Brasil. Em 2019, o Egito exportou mais de 300 milhões de dólares, sendo desses 300 milhões de dólares, 250 milhões de dólares só de fertilizante. Então, a pandemia afetou muito as exportações egípcias para o Brasil. E o que o Brasil exporta, né? O principal pauta de exportação brasileira está concentrada nos produtos agrícolas, né? Principalmente milho, carne, açúcar. Aqui a gente tem o minério de ferro, né, que o Brasil também exportou bastante, e ainda tem outros produtos como frango, pimenta do reino, fumo. Então, uma importância muito grande da pauta agrícola para as nossas exportações. E o que o Egito exportou ano passado para a gente foram barras de ferro e aço, polímeros e fertilizantes, né? Isso considerando que foi um ano atípico. No ano típico, o carro-chefe dos produtos exportados pelo Egito seria fertilizante. E aqui um dado interessante é o alho, que é um produto que tem crescido o volume. A gente abriu o mercado para o alho egípcio no começo de 2019. E desde então as exportações têm sido crescentes e eu acredito que em um breve intervalo de tempo o Egito vai ser o segundo ou terceiro exportador de alho para o Brasil. Nessa tabela eu queria destacar dois produtos que são muito importantes para o tema da nossa apresentação hoje, né? O primeiro, o gado vivo, e o segundo, a carne bovina. Então o Brasil exporta em torno de 100 mil animais ano, né? Ano passado a gente teve uma queda nesse número de animais devido à redução do consumo de carne. Então o painel anterior mostrou a importância da exportação de gado vivo para regular o preço, né, para você ter uma condição mais favorável para o criador no Brasil. E a pandemia também afetou as exportações de carne bovina congelada. Então o Brasil historicamente exporta mais de 160 mil toneladas de carne ano, e no ano passado a gente exportou menos de 130 mil toneladas. Então foi uma redução bastante significativa, mas a gente acha que com a volta à normalidade, em breve a gente volte ao patamar inicial. E só para não deixar o 2020 com só notícias ruins, né, a gente teve notícias boas também. Como eu havia adiantado, a gente conseguiu atualizar o certificado de sêmen bovino e conseguiu também fechar a abertura do mercado para fêmeas reprodutoras. E, paralelo a isso, a gente começou um processo de divulgação das raças zebuínas do Brasil aqui no Egito, onde nesse processo a gente teve a importante participação da BCZ, junto com a parceria com a Bex e Embrapa. Mais recentemente, a BCGIL se juntou a esse esforço de promoção das raças brasileiras, e a gente acredita que num futuro muito, muito curto, muito breve, a gente vai estar exportando tanto sêmen quanto fêmeas para o Egito. Próximo. Dando sequência, eu queria fazer um pequeno panorama da pecuária no Egito, né? O Egito não tem uma grande disponibilidade de pastagens naturais devido à escassez de água, então a grande parte da criação é em confinamento. A gente tem tanto gado bovino quanto também bubalino, então para duplo propósito, tanto carne quanto leite. E essa produção animal responde por 10 bilhões de dólares ano, né? Então isso corresponde a 1/3 do PIB agrícola,
sendo que desse montante, 1/3 vem da produção de leite e 2/3 da produção de carne. Próximo. Nesse mapa, eu vou mostrar a distribuição da onde estão concentradas as criações, né? Tanto bovina quanto bobalina. Então, a gente pode acompanhar o mapa, você vê que a produção pecuária está localizada ao longo do Nilo e nessa parte triangular em cima é o delta do Nilo. Então, é aí que a gente vê a maior concentração de animais na produção egípcia. Isso mostra a dependência do país da água do rio Nilo. Próximo. Nesse slide eu queria ressaltar a diversidade, né, da produção egípcia. Então você tem extremos, você tem uma produção de subsistência com baixa tecnificação, baixo índice de insumos, e na ponta oposta você tem fazendas comerciais com alta produtividade de leite, com mais de 100 animais, né? Algumas fazendas têm 3.000, 3.300 animais, dedicados principalmente à produção de leite associada a grande laticínio, mas a produção de subsistência tem uma grande importância social e representa a maior parte do rebanho egípcio, né? Então, 89% do rebanho está nesse sistema de produção e responde por 69% da produção nacional de leite, que é consumido principalmente na fazenda e no seu entorno. Próximo. O consumo de carne e de leite no Egito é pequeno, né? Se você compara, por exemplo, o consumo de carne do Brasil é superior a 80 quilos de carne per capita ano, enquanto o consumo no Egito é de apenas 11 quilos. Mas eu vejo aí um espaço muito grande para a gente crescer nas exportações, e esse crescimento vai vir associado à melhoria da renda do consumidor egípcio. Próximo, por favor. Aqui mostrando a distribuição do rebanho egípcio, né, dependendo do tipo de pecuária aplicada. Então, você tem no sistema intensivo 7%, que é a menor parte, mas é uma parcela importante dedicada à produção de leite, né, associada à alta tecnologia. Você tem a maior parte do rebanho concentrado no sistema semi-intensivo, e nesse sistema você tem a maior parte da produção de carne, e você tem no sistema extensivo 33%, né, 1/3 do rebanho, com foco principalmente na subsistência do criador. Próximo. Como eu havia dito, né, você tem no Egito um percentual importante de criação de búfalo. 1/3 do plantel egípcio é formado por búfalo, que dá em torno de 1,5 milhão de cabeças, enquanto de bovinos você tem 2,8 milhões de cabeças. Então, isso mostra uma proporção de 1:2, né, de búfalo para bovino. E outro dado importante é a produção de leite do país, fica em torno de 5 milhões de toneladas ano. Próximo. Aqui é a figura mostrando uma fazenda de produção intensiva no Egito, né, em confinamento. Aqui no detalhe você pode ver ventiladores para tentar melhorar a condição térmica desses animais. Próximo. O sistema intensivo seria o meio termo, né, entre a produção comercial e a subsistência. São normalmente fazendas de médio porte, onde você tem 10 a 50 animais. Esse sistema é um sistema ainda desorganizado. Você tem a maior parte da produção entregue de leite entregue a atravessador, enquanto que na parte em relação à carne você já tem a entrega direta a algum frigorífico local ou até mesmo aos açougues, né? Então o Egito tem ainda essa cultura de você ter uma importância do
do açougue no dia a dia da população egípcia. Próximo. Aqui é o sistema extensivo, né? Como eu havia dito, você tem um número muito pequeno de animais, inferior a 10 animais. A genética aqui é uma genética indígena, você tem a raça Baladi, e nessa criação você tem baixo índice de insumos, né? A assistência técnica é pequena também, porém, ainda assim, concentra 33% do plantel egípcio, né? E aqui eu volto a dizer que é muito importante para a questão social. Normalmente, essa produção extensiva é complementar a uma produção agrícola, seja de tâmaras ou frutas ou outro cultivo, e complementa a alimentação e a renda desse criador. Próximo. Aqui para trazer um número a respeito da inseminação, né, no Egito. Então, na primeira coluna a gente tem as vacas, né? No ano de 2019 a gente teve 351.616 animais inseminados com um índice de fecundação positiva de 140.591 animais. Quando a gente vai para búfalo, o percentual de animais inseminados é bem inferior do que o rebanho bovino. Próximo. E aqui já encerrando, mas encerrando com boa perspectiva futura. Como eu falei anteriormente, o Egito tem um forte crescimento econômico, ele tem também uma grande taxa de natalidade, superior a 3%, então a FAO estima que até 2050 a população egípcia vai chegar a 150 milhões de pessoas, então hoje a gente tem 101, até 2050 a gente vai ter mais 51 milhões de egípcios no país. E a gente vê aqui também um crescimento impressionante na renda per capita, né? Então vai pular de $4.000, números de 2015, para mais de $20.000. Então a FAO estima que, associado a esse crescimento econômico, você vai ter uma melhoria no consumo de alimentos, e ela estima que com essa melhoria econômica o egípcio vai consumir 4 vezes mais carne e 3 vezes mais leite. Então isso é um número impressionante, né? E daqui num horizonte bastante próximo, e eu tenho certeza que o Brasil vai participar desse processo, seja com a nossa genética, né? Eu não consigo ver nenhum país no mundo que possa fornecer animais de qualidade como o Brasil pode, para as características do Egito, ou também participando das exportações, né? E eu tenho certeza que o Brasil vai ser um parceiro muito importante nesse desafio que o Egito tem de alimentar sua população. Então, a gente está com o caminho aberto, né? Eu acho que ainda esse ano a gente já vai começar a exportar a nossa genética para o Egito. Então, me coloco à disposição, né? No último slide eu tenho o meu e-mail. Quem precisar de informações, quem quiser fazer uma visita, uma missão para o Egito, a embaixada está aqui de braços abertos para dar suporte ao produtor e aos empresários brasileiros. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e agradecemos muito, César, porque você trouxe realmente informações muito importantes e que nos deixaram muito felizes. Essas informações da FAO, com esse crescimento, principalmente da renda per capita, realmente nós não conseguimos enxergar que outro país possa auxiliar tanto nessa demanda tão crescente quanto o Brasil. Então, assumimos essa responsabilidade e vamos em frente, vamos abrir esse mercado aí, ampliar, na verdade, porque aberto já é esse mercado, o Egito já há muito tempo é um importador muito importante, especialmente de animais vivos do Brasil, mas que bom receber essas informações e poder aí começar a pensar nas estratégias para ampliação desse mercado, especialmente para a utilização da genética zebuína brasileira aí no solo egípcio. Fiquei muito feliz com essas informações e muito agradecida por sua participação. Eu sei que, na grande verdade, você está com um fuso horário, assim
como o Gustavo, que está chegando por aqui. Vocês estão com um fuso horário muito além do nosso. Vocês estão se desdobrando para estar aqui conosco. Já deviam estar descansando. Então, César, eu gostaria de lhe agradecer muito por essa participação, pela qualidade das informações que você nos trouxe e vamos deixá-lo descansar porque é merecido. Tá ok? Muito obrigado pela sua participação. Até mais. Falamos. Sucesso. Tchau, tchau. E seja muito bem-vindo, Gustavo Bracali, que é o nosso adido na Indonésia. Tudo bem, Gustavo? Olá, muito boa noite. Esse é um prazer revê-lo e me sinto muito honrado de poder participar de um evento tão importante como a Expo Zebu. Gustavo, só a título de curiosidade, que horas é aí agora? Aqui nós estamos já na sexta-feira, são 5h40 da manhã. Oh, muito obrigada, eu tenho que agradecer muito mais. Como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Então vamos apresentar aqui as informações. É isso aí. Aqui o nosso povo aqui, ó, que trabalha no curral, já está acordado essa hora. Então vamos lá, vamos trabalhar, né? Então, por favor, compartilhe conosco essas informações da Indonésia, porque nós estamos realmente muito interessados de que a Indonésia se torne grande parceiro comercial do Brasil. Então vamos lá. Podem iniciar a apresentação aí, por favor. Bom, eu trouxe aqui alguns dados para tentar demonstrar aqui o potencial da Indonésia, né? Acho que a Indonésia ainda é um grande desconhecido da maior parte dos brasileiros. Estou aqui trabalhando desde 2019 na Embaixada, a serviço do Ministério da Agricultura, e eu trouxe hoje algumas informações referentes à pecuária e ao andamento aqui das negociações que estão em curso no que diz respeito a esse setor. Então vamos lá, o primeiro slide, por favor. Bom, são dados mais gerais para a gente entender um pouco o contexto da Indonésia, né? Na verdade é um arquipélago localizado no Sudeste Asiático. São 16 mil ilhas, 34 províncias, quase 270 milhões de habitantes nesse pequeno continente, vamos chamar assim. Grande parte da população ainda numa faixa entre 20 e 65 anos, então é um país relativamente jovem. Metade da população já é urbana. Dentro do contexto daquele grupo da ASEAN, que são os países do Sudeste Asiático, ela representa quase 40% da população desse grupo de países. Ela hoje é considerada a maior população muçulmana em um país, né, do planeta. São 225 milhões de habitantes que têm como religião o islamismo. É um mercado halal bastante relevante, né, estimado em 170 bilhões de dólares anuais, considerado alimentos e bebidas. Tem um PIB acima de $1 trilhão e um crescimento sustentado aí desde 2000 de 5% ao ano. Descontando o ano de 2020 por conta da pandemia, que teve um pequeno recuo do crescimento, mas já para 2021 há uma expectativa de um crescimento aí de 4,3%. Então é uma economia bastante dinâmica e que tem uma tendência aí de um crescimento bastante acelerado para os próximos anos. Vamos passar para o próximo slide, só para a gente mostrar aqui um pouco a relação bilateral entre Brasil e Indonésia, aí, dando destaque, obviamente, para o ano passado, 2020. Se a gente considerar os destinos das exportações agrícolas do Brasil, a Indonésia ficou aí como o 9º destino de maior relevância. A gente chegou a exportar 1,7 bilhão de dólares em produtos agrícolas, com destaque para farelo de soja, açúcar, algodão e tabaco, e alguns outros produtos. Próximo slide, por favor. Então, eu trouxe aqui algumas informações mais básicas no que diz respeito à
pecuária. Então, a importação de gado pela Indonésia, ela já vem aí desde o tempo colonial, com a ocupação do arquipélago pelos holandeses, né? Então, desde esse tempo já vinha sendo feito algum tipo de cruzamento de gado, principalmente da Índia, com as raças locais. A partir de 1990, com o crescimento aí do consumo de proteína animal aqui no país, as importações de gado passaram a ser extremamente necessárias, e o que torna a Indonésia até hoje um país extremamente dependente de importação, seja da proteína animal em si, da carne, quanto do gado vivo. Só fazendo um parênteses aqui, existe uma preferência pelo consumo da carne fresca, por isso existe uma grande importação, uma grande demanda por gado vivo para abate, que vem majoritariamente, quase que exclusivamente da Austrália. Então, as importações elas saltaram da década de 90 de 8 mil cabeças para cerca de 600 mil cabeças anuais. E existe uma tendência de aumento desse número de importação. A Austrália, como eu disse, é o exportador exclusivo aqui para a região, seja por conta da proximidade, seja por questões de acordos preferenciais, o que gera um volume de negócio bastante relevante para a Austrália, cerca de $1 bilhão ao ano, é o que representa esse comércio de gado vivo. E foi assinado recentemente, em 2020, um acordo de parceria econômica estratégico que já prevê um aumento aí das importações da Austrália de gado vivo, chegando a 700 mil cabeças ano, no ano de 2026, até o ano de 2026. Então, aqui mostrando um pouco a questão do rebanho indonésio, né? Ele não é um rebanho muito relevante, por isso a necessidade de importação. Hoje eles têm um rebanho de cerca de 17 milhões de cabeças, espalhados aí por todas as ilhas, mas com uma concentração bastante importante na ilha de Java, que é essa ilha central, mais ao sul, onde fica a capital, Jakarta. E o rebanho não tem crescido muito por diversos motivos, enfim, não existe muita área disponível, existem outras culturas agrícolas que disputam espaço, as condições também não são adequadas, e a tecnologia utilizada hoje em dia também ela não é das melhores, a escala de produção também é pequena, são pequenos produtores em sua maioria, e enfim, todo esse contexto gera essa estabilidade aí do rebanho. A questão do gado de leite também, a gente tem um rebanho pouco expressivo, né? São 570 mil cabeças, também concentradas na ilha de Java. Só uma informação que faltou ali no slide, que hoje o consumo per capita de carne aqui na Indonésia gira ao redor de 2,5 quilos habitante ano, que é bastante inferior a outros países, né? 10 vezes menor do que o consumo per capita brasileiro, mas é um consumo que vem crescendo e tem uma expectativa de que aumente aí gradativamente, gerando oportunidades para países exportadores como o Brasil. No próximo slide, eu trouxe apenas para título de ilustração aqui algumas das raças que hoje já são criadas aqui na Indonésia, né? Então vocês têm, obviamente, raças zebuínas aí, mas eu estive visitando algumas regiões aqui, algumas fazendas, alguns confinamentos, e a estatura também dos animais é bastante inferior à estatura média do gado brasileiro, né? Você vê claramente que existe aí um déficit tecnológico relevante ainda, um gap grande para ser preenchido, também gerando oportunidades para fornecedores desse tipo de serviço para a Indonésia. Próximo, mais algumas raças. Aí são raças mais locais, né? Também com um porte pequeno. E no próximo slide eu trouxe só um comparativo fotográfico aqui, né, do Nelore. Então você tem ali
À esquerda o Nelore indiano, o brasileiro à direita, e ao centro uma foto de um Nelore criado numa das ilhas aqui, Ilha de Sumba. Então você vê nitidamente que o porte físico ele é diferenciado em função de todas as restrições tecnológicas, mesmo de alimentação, enfim, do manejo da forma como como são conduzidas as criações aqui na Indonésia, que gera esse déficit de proteína animal. E trago também aqui, a título de curiosidade, um investimento brasileiro que já ocorre aqui desde 2010. É um empresário brasileiro que já, enfim, tinha fazendas no Mato Grosso do Sul e se mudou para a Ásia e tem feito um investimento aí, até ampliando esse investimento numa fazenda de gado, nessa ilha de Sumba que está assinalada aí no mapa. Hoje eles têm um pouco menos de 2.000 cabeças, mas já estão duplicando esse plantel, dada a expressividade da demanda que tem aqui no mercado local. Então eu trago mais a título de curiosidade para demonstrar que existe sim potencial de investimento também nessa área aqui no país. Então, em relação às negociações em curso, negociações sanitárias, a gente já tem um mercado de carne bovina recém-aberto em 2019. Nós estamos brigando para que haja uma ampliação no número de unidades habilitadas a exportar à Indonésia. É um mercado ainda que está sendo explorado, existe uma necessidade de se fazer uma ação de promoção comercial. Além disso, nós temos ainda na área pecuária discussões em andamento para material genético, bovino e animais vivos. Aqui existe uma dificuldade por parte do governo em aceitar o produto brasileiro em função da questão da febre aftosa, mas isso já está sendo discutido em função da própria conjuntura atual aqui, que tem havido muito problema em relação a fornecimento por parte da Austrália. Surgiu uma oportunidade interessante agora para a gente dar uma acelerada nessa discussão e com uma expectativa positiva aí de abertura no futuro próximo para esses produtos, gerando oportunidades para os empresários brasileiros que tiverem interesse em exportar à Indonésia. Além disso, eu chamo a atenção para essa oportunidade de consultoria técnica e também produtos veterinários. Então, são mercados relevantes, em crescimento e que o produtor brasileiro poderia se beneficiar. Então, são essas informações, de forma bastante resumida, que eu trouxe. Espero ter ajudado e fico à disposição para responder a qualquer dúvida que surja. Muito obrigado. Gustavo, você não só ajudou, mas como você nos fez muito feliz. Olha, hoje eu estou super satisfeita, porque na verdade não só hoje, acho que ao longo da semana, porque vocês adidos só nos trouxeram notícias boas até agora. Então, assim, realmente nós podemos visualizar o tamanho da oportunidade que nós temos. Só o seu slide ali das raças do Nelore nos 3 países já me deixou assim, vou te falar uma coisa, meu coração até disparou de alegria de pensar o quanto nós podemos, com a nossa genética aqui, contribuir para a melhoria não só do Nelore, mas de todas as outras raças aí na Indonésia. E pensar que essa oportunidade não é só para material genético, né, ou mesmo animais vivos, né, mas é que essa oportunidade é também para insumos, né, que podem ser muito bem utilizados e que farão uma diferença muito grande, auxiliarão muito na produtividade do país. Nossa, vou te falar de verdade, fiquei mais feliz ainda. Muito obrigado. A gente fica aqui na expectativa que o Brasil realmente acorde para as oportunidades que giram um pouco ao redor da China, né? Porque hoje a gente fica muito concentrado na China, mas todo o Sudeste Asiático apresenta boas oportunidades para o Brasil.
Nós sabemos disso, estamos de olho aí em vocês, podem ter certeza disso e muito empenhados para colaborar para essas articulações, para que nós possamos efetivamente abrir esse mercado aí para a pecuária brasileira o quanto antes. E eu sei da sua dedicação, do seu compromisso em nos ajudar nesse processo e por isso agradecemos muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado por ter madrugado, literalmente. Então, desejo um bom dia para você, viu? Uma boa sexta-feira. Aproveite bastante aí o seu dia. E nós vamos ficar por aqui com todas essas informações tão importantes que recebemos. Temos muito para poder pensar e para poder planejar no que temos para poder fazer e muito trabalho para ser feito. Muito obrigada, Gustavo. Agradeço muito. Muita saúde para você. Um abraço. Até mais. Obrigado. Gente, bom é isso, é a gente descobrir que já fizemos muito, mas o que o melhor de tudo é que nós temos ainda muito mais para ser feito, porque as oportunidades, como nós estamos vendo aqui ao longo da semana, não terminam, não acabam. Então, é isso que nos faz feliz, é isso, na verdade, que nos move, é essa possibilidade de enxergar que a pecuária brasileira, o nosso zebu, pode estar no mundo todo e pode auxiliar o mundo todo a produzir com qualidade. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso da nossa dedicação e por isso que estaremos aqui amanhã, 13h, com na nossa edição Farm Tour do Made in Brasil e também, novamente, amanhã é a última edição do nosso Made in Brasil Talk Show às 18h. E o tema de amanhã, gente, é sustentabilidade. Na realidade, como está a sustentabilidade do Brasil e do mundo? Então, olha, amanhã tem pesquisadores da Embrapa aqui, craques para poder discutir esse assunto. Vamos ter também muitos criadores para poder contar para vocês o que eles fazem, como eles trabalham. Então, assim, você não vai faltar, né? Tenho certeza que você vai estar aí conosco, viu? E nós vamos estar te esperando. E antes de enviar o nosso abraço e o nosso tchau, eu queria dizer para vocês da nossa alegria hoje em compartilhar uma informação muito legal. Muitos de vocês acho que tiveram a oportunidade de contribuir para que o nosso vídeo aqui, que eu fiz com a nossa equipe, que a minha equipe fez, e lembro que essa equipe nossa é uma equipe de mulheres, para divulgar a Exposebu. No final de semana que nós publicamos o vídeo e até hoje, no dia de hoje, nós conseguimos mais de 500 mil de visualizações no nosso vídeo da Exposebu. Então, para isso, eu queria chamar as minhas meninas, a minha equipe, para poder agradecer junto comigo essa honra de ter vocês colaborando conosco na visualização do nosso vídeo. Então, para nossa segurança, coloco aqui a minha máscara e convido a minha equipe, por favor, meninas. Olha, a equipe que leva a pecuária brasileira e o zebu brasileiro para o mundo é uma equipe de mulheres, o que me orgulha muito. Então, aqui estão as nossas meninas do Brazilian Cattle e que agradecemos imensamente a colaboração de vocês, a participação de vocês para alcançarmos o mais de 500 mil de visualização do nosso vídeo. Nossa, estão me contando uma coisa aqui que me assustou. Eu comecei e me deram um número de 500 mil. Agora já estão me trazendo um outro número que me deixa ainda mais surpresa. Já estamos com 2 milhões de visualizações. Muito obrigada! Muito obrigada! Você faz parte dessa nossa alegria. Até mais! Vejam, assistam o nosso vídeo. Até mais, até amanhã! Tu sei nostro invitato speciale per la Exposebu. Arriveremo fino a te, ovunque tu sia. Tú eres nuestro invitado especial de Exposebu 2021. Llegaremos donde estés, en cualquier parte del mundo. You are our special guest to Exposebu 2021. From here, we can reach you anywhere in the world. Vous êtes notre invité d'honneur à l'Exposebu 2021. Nous vous trouverons n'importe où. Você é nosso convidado para a Exposebu 2021. Daqui, chegaremos até você em qualquer lugar do mundo.